Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com muita alegria que nesta manhã nós estaremos tratando alguns pontos interessantes, fazendo algumas pontuações acerca da lição número 10, da nossa escola bíblica, que tem por título A Intercessão pelos Efésios. Esta lição ela tem o seu texto áureo baseado em Efésios, capítulo 3, versículos 14 e 15, que diz a seguinte expressão: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A verdade prática da lição, ela nos diz: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A lição, ela tem 3 pontos principais. O primeiro ponto fala: corroborados com o poder do Espírito. O segundo, arraigados e fundados em amor. E o terceiro, a bênção de Deus excede o pensamento humano. Meus amados irmãos, é uma lição rica, maravilhosa, muito importante para todos nós, que precisamos meditar de forma clara, de forma bastante concisa, a importância da intercessão, não é? Paulo, ele nesse trecho que vai do versículo 14 até o versículo 21 do capítulo 3, ele fala justamente sobre esta oração, esse tipo de oração. Sabemos que há aquela oração comum, temos vários tipos de oração, como súplicas, clamor, a própria intercessão, de forma que quando a gente está orando por nós não estamos intercedendo. A intercessão, ela envolve terceiros, né? Que pode ser uma pessoa de casa, uma pessoa da família, e pode ser uma pessoa de fora, uma pessoa de longe, também não tem nenhuma diferenciação, né? Na verdade, é uma intercessão, é um pedido que a gente está fazendo por terceiros. Interceder é como intermediar uma relação, não é? Alguém que está se colocando entre duas partes para intermediar aquele diálogo, né? Justamente o trabalho do intercessor. O intercessor, ele se coloca entre o homem e Deus. Evidentemente que o intermediador desta relação é Jesus, mas nós, quando estamos pedindo por alguém, como é o caso de Paulo, quando ele pede aos Efésios, ou pede pelos Efésios, quando ele pede pelos Efésios, ele está fazendo um trabalho intercessório, não está pedindo para ele, Paulo, ele está pedindo em favor dos irmãos de Éfeso. Vejam, nós temos na Bíblia o exemplo de Jó. A Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Naquela ocasião, Jó estava fazendo oração, mas uma oração intercessória. Ele estava pedindo pelos seus amigos. E é um tipo de oração tão aprovada por Deus que Deus, naquela ocasião, lhe dá uma bênção, né? Reverte o seu cativeiro, no caso de Jó, né? Então, a lição ela é muito rica, muito interessante e nos mostra a importância e o poder da oração intercessória, né? Paulo, ele agora pede a Deus, está orando, pedindo a Deus por aqueles irmãos de Éfeso. Primeiro ponto fala: corroborados com o poder do Espírito. É um dos pedidos que Paulo faz nesta oração intercessória, né? Versículo 16: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Vejam só, irmãos, o primeiro ponto, ele fala justamente desse, o título é justamente esse: corroborados com o poder do Espírito. Nos primeiros subpontos ele fala sobre a riqueza da sua glória. Paulo, na oração, ele diz: peço a Deus segundo a riqueza da sua glória. Certamente, quando Paulo faz essa colocação, ele tinha conhecimento da glória de Deus, do que Deus tinha disponível, das riquezas da glória de Deus. Essa riqueza não é uma riqueza necessariamente material, principalmente no aspecto espiritual. As grandes riquezas, as grandes bênçãos que Deus tinha disponíveis em seu celeiro para a igreja de Éfeso e
evidentemente que também para a nossa igreja, para todos nós, né? Deus tem ricas e copiosas bênçãos para nos dar, e nós precisamos orar nesse sentido. E Paulo ele agora diz, segundo as riquezas. Observem, não é segundo a minha pessoa, não é segundo a minha autoridade, não é segundo as minhas posses, é segundo as riquezas de Deus. Quem tem tudo é Ele, quem pode tudo é Ele, quem é tudo é Ele, é Deus, né? Então, meus amados, Paulo ele continua no seu pedido, segundo as suas riquezas, vocês sejam fortalecidos com poder, né? Nós temos um pedido que Paulo faz muito interessante, fortalecidos com poder. Nós não temos como ser fortalecidos de outra forma. Qualquer fortalecimento que nós recebemos ou viermos a receber, necessariamente precisamos do poder da graça de Deus. Esse poder é virtude, né? É autoridade. Paulo ele diz, olha, eu peço a Deus, segundo as riquezas da sua glória, que vocês, que os irmãos que estão recebendo esta carta, sejam fortalecidos com poder. A Bíblia diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós não temos outra forma de nos fortalecer senão na virtude, na autoridade do poder de Deus, né? Então, Paulo dá uma continuidade muito interessante, que esse poder, ele é dado à igreja através do Espírito Santo, né? A Bíblia, ela nos diz em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17, diz, e eu pedirei ao Pai, ou rogarei ao Pai, como diz em algumas versões, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Então, o Espírito Santo ele está na igreja. Não é que a igreja não tinha poder, mas eles precisavam ser fortalecidos no poder. E este poder Deus dá através do seu Santo Espírito, que foi mais uma vez ratificado por Jesus no capítulo 14, versículos 16 e 17 do Evangelho de João, que nós acabamos de ler. Então, meus amados, nós precisamos atentar para esses pontos interessantes, né? O terceiro subponto fala que vocês sejam habitados por Cristo. Será que Cristo não habitava naquela igreja de Éfeso, irmãos? Será que não havia habitação? Nós sabemos que quando o homem recebe a Jesus como Salvador, a partir daquele momento, o Espírito Santo passa a habitar em seu coração. Naquela visitação inicial, quando o homem recebe a Jesus como Salvador, é porque já deu ouvidos ao Espírito Santo de Deus. E, evidentemente, a partir daquele momento, o Espírito Santo passa a habitar na vida da pessoa, né? Mas Paulo ele diz, olha, vocês sejam fortalecidos no Senhor através da habitação de Cristo. Vocês sejam habitados por Cristo. Vamos ler numa versão aqui bem mais adequada à lição, né? No versículo de número 17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, né? A habitação de Cristo, ou seja, Paulo ele realçava a necessidade que os crentes em Efésios tinham de ter Cristo morando dentro de si, ou seja, Cristo estivesse em evidência, não é simplesmente como um amuleto da sorte, como uma necessidade no momento de aperto, numa situação vexatória qualquer que qualquer um de nós venhamos a passar, ou os irmãos lá de Éfeso, né, na hora do aperto, lembrem-se de Jesus. Não. Quem tem Cristo habitando em seu coração está o tempo todo lembrado dele. Ele faz parte do seu dia a dia. Um dia desse eu vi uma certa pessoa dizendo, mas esse pessoal tudo é com Deus. E é mesmo, e tem que ser. Tudo que nós fazemos, nós dependemos dele. Tudo que nós vamos conquistar, vamos fazer, vamos nos mover, nós somos dependentes de Deus. Se chegou um pão na nossa mesa, graças a Deus. Então, tudo que nós fazemos, nós somos dependentes de Deus. Essa dependência ela tem que continuar. Por quê?
Paulo ele faz essa oração como também um ensinamento para a igreja. Aquela oração, podemos dizer como uma oração intercessória e doutrinária. Paulo está também nos ensinando, falando como nós devemos fazer, como devemos agir. E o desejo que precisamos ter de pedir a Deus sobre as pessoas que nos cercam. Às vezes a gente lembra, de pedir para os nossos filhos, por exemplo, emprego, uma boa renda, um sucesso qualquer, mas quantas vezes nós nos lembramos de pedir para que Cristo habite neles? É uma necessidade que tem. Nós vemos em outra ocasião Paulo pedindo dizendo que estava preocupado com seus irmãos até Cristo ser gerado neles, a necessidade de Cristo ser gerado dentro do seu coração, eles terem Cristo habitando, formado dentro de si. Então isso fala de uma aproximação, fala de uma intimidade maior que é necessária na vida de todas as pessoas, e que os irmãos de Efésios, os irmãos da nossa igreja, os irmãos da nossa sociedade também têm essa necessidade de ter Cristo habitando dentro de nós. Nós somos corroborados por Ele, como diz o tema da lição, corroborados com o poder do Espírito. Não temos como ser corroborados, que significa colaborados, participados pelo Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, se não permitirmos que o Espírito Santo habite em nós, que não façamos uso das riquezas de Deus, que sejamos fortalecidos no poder e que Cristo habite em nós. Então, meus amados, são pontos interessantes nessa lição, nesse primeiro ponto dessa lição, que nós estamos apenas pontuando algumas coisas que julgamos interessantes, só para que o assunto fique bem firmado nos nossos corações. O segundo ponto da lição fala arraigados e fundados em amor. Paulo ele continua em sua oração. E assim pela fé em Cristo habita em vós, e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados ou arraigados e alicerçados com amor. Vejam, irmãos, numa versão fala arraigados, o versículo de número 17. Vamos ler em outra versão. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e comprimento e altura e profundidade. Então, esse aí fala do versículo de número 18. Mas observem, meus queridos irmãos, nestas versões, usando o termo arraigado ou enraizado, o sentido é o mesmo, o apóstolo Paulo, nesse segundo ponto, ele começa logo, o escritor, melhor dizendo, ele começa logo observando a necessidade que temos de conhecer o amor de Deus como sendo uma virtude cristã. Aliás, nós podemos dizer que o amor ele é a base fundamental da nossa fé. Sem o amor de Deus, nosso cristianismo ele simplesmente não existe. É fundamentado. O textuário da Bíblia, João 3,16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos como base do Evangelho, como base do cristianismo, da relação de Deus com o homem, o amor. A Bíblia diz em 1 João, lá na primeira carta de João, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz que Deus ele é amor. Deus é amor. Aquele que não ama sequer conhece a Deus. Versículo 8 do capítulo 4 no versículo 7 diz que Deus é amor. No versículo 8 diz que aquele que não ama não conhece a Deus. Ou seja, não tem como a pessoa dizer que sequer conhece a Deus se não tiver amor. O amor ele é fundamental. Jesus ele resumiu os mandamentos que foram dados por Moisés em 2: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se a pessoa não ama a Deus, não tem amor, não conhece a Deus. Se ama, tem que amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo que se tem, sobre tudo que possui, sobre tudo que é, e ao próximo como a ti mesmo. Então, são bases fundamentais para a realidade do Evangelho. Arraigados e fundados em amor, ou seja, enraizados em amor. Conhecer o amor
e está enraizado, alicerçados, embasados em amor. A igreja, ela só pode continuar como igreja se ela tiver o amor de Deus. É por isso que no lema da nossa ADVC é Evangelho com simplicidade, transparência e amor. O amor tem que estar presente. Se não houver amor, nós não somos nada, nós não temos nada. A nossa fé, a nossa confiança, nosso discipulado não foi feito. Está faltando o principal de todas as coisas, né? Paulo diz que ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, ou seja, se saísse por aí com todo tipo de palavreado e de palavras, falando de todas as línguas e tudo dos céus, da terra, se não tiver amor, não adianta de nada, né? Está perdendo o seu tempo, né? O amor, ele é a base fundamental de todas as coisas. E o Paulo, aqui no versículo 18, ele diz: para que todos os santos, isto é, para com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, né? Vejam, quando no versículo 18 ele diz que Paulo está orando para que conheçam a largura, a altura e a profundidade, fechando o cubo, né? Altura, largura e profundidade. Conhecer a profundidade, a largura e a altura do amor de Deus. Então, vejam, ele está falando da imensidão. O amor de Deus, ele é imensurável. O homem, por mais que estude, por mais que se aprofunde, por mais que busque conhecimento, ele jamais conseguirá ter um conhecimento do amor de Deus. É inexplicável, né? Imagine um homem pecador, desobediente, fazendo e acontecendo, de repente ele recebe Jesus como Salvador, Deus lhe dá uma nova vida, lhe proporciona um novo caminhar, um caminho, chegar no céu, a viabilidade de chegar no céu. É uma das maiores demonstrações do amor de Deus, irmãos. É o fato de nós estarmos em desobediência, ele trazer-nos com perdão para junto de si e nos dar uma nova vida. Então, para que maior amor do que este? Né? Para que maior amor do que, como a Bíblia diz, do que alguém dar a sua vida pelos seus próprios amigos? Qual a maior demonstração de amor, senão a demonstração de um Deus que nos ama incondicionalmente, entregar o seu próprio Filho pelas nossas vidas? Então, não temos como, irmãos, mensurar este amor, né? O que nós podemos é meditar, pensar, analisar, estudar este amor cada vez mais. Mas nós estudamos hoje, amanhã já temos mais algumas dúvidas. Porque a gente começa em nosso coração imaginando, meu Deus, como é que pode uma pessoa como eu ser alcançado por este amor, por este tão grande amor de Deus? Então, nós não temos, irmãos, como mensurar a intensidade do amor de Deus. Como é grande o amor de Deus para conosco, né? A palavra, ela nos diz que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. João 15,16 diz que não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Ou seja, ele nos escolheu antes de nós o escolhermos, antes de nós decidirmos por ele. Ele já tinha nos escolhido. Então a escolha foi feita com coração, com sentimento de amor, com sentimento de paixão, de compaixão, melhor dizendo, pelas nossas vidas, né? Ele se compadeceu de nós e nos trouxe para perto de si, nesse amor tão grande, tão maravilhoso, que nós não temos como compreender. Mas Paulo, ele ora: olha, eu peço que vocês possam conhecer a imensidão do amor de Deus, que vocês tenham noção de quão grande é o amor de Deus. Essa é a minha oração, desejo que vocês tenham, que eu tenho. E quanto mais nós nos dispusermos a conhecer este amor, mais a gente vai imaginar e conhecer o quão grande é o amor de Deus. Por isso que a gente precisa orar para que se conheça o amor de Deus. Assim como Paulo, ele está orando pelos Efésios. O terceiro ponto da lição, irmãos, fala
a bênção de Deus excede o pensamento humano, né? A gente mais uma vez vai falar ou ampliar um pouco esse desenvolvimento que a gente tem feito desde o primeiro ponto, né? Paulo, ele agora está concluindo esta oração que ele faz, né? Versículo de número 19, que diz, a partir do 19: e conheceu o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo, ele, quando usa essa expressão, quando ele diz, olha, para que vocês possam conhecer o amor que excede todo o pensamento, é porque a mente humana, ela é bastante criativa, ela tem um poder enorme, tem uma condição enorme de criação, um poder de criação enorme. Nós temos uma facilidade tanto de copiar quanto de criar. Se a gente parar para meditar e colocar o nosso coração nas coisas, a gente consegue utilizar o nosso coração, a nossa mente, para que a gente possa fazer as coisas, executar, realizar as coisas, né? Mas Paulo diz, olha, o amor de Deus, ele excede todo o pensamento humano. O pensamento humano não é criativo, não é perspicaz, cheio de astúcias, não é? Nós temos essa forma de agir no nosso pensamento, essa capacidade que Deus nos deu, né? Nós temos essa facilidade de criação todinha, temos essa condição de sermos criativos. Só que o amor de Deus, ele vai além da nossa imaginação, além daquilo que nós podemos imaginar, pensar, entender, compreender. O amor de Deus excede a tudo, né? Conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, né? Para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja, quando a gente começa meditando no amor de Deus para conosco, e Paulo diz, olha, se vocês ficarem imaginando no amor de Deus para convosco, eu oro nesse sentido, para que vocês possam entender o amor de Deus, para que vocês possam compreender este amor, mas ele vai exceder o vosso entendimento, e quando ele exceder, nós vamos entender que ficaremos cheios da plenitude de Deus, ou seja, não teremos mais espaço para nada, estaremos totalmente preenchidos das coisas de Deus, quando nós paramos para meditar no amor de Deus. Quando nós entendemos que nós somos resultado do amor de Deus, nós passamos a ter esta completude. Pedimos a Deus que Ele nos encha por completo. Era o desejo de Paulo aos Efésios e nós podemos tomar para nós sem problema nenhum, sem nenhuma dificuldade. Então, é o desejo que nós precisamos ter de conhecer este amor e nos encher da plenitude de Deus na nossa vida. A dimensão das bênçãos de Deus para as nossas vidas, ela é enorme, né? Ela vai, nos completa. Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração dos homens, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, né? São as coisas que Deus preparou para aqueles que Ele amam, aquilo que jamais você imaginou, aquilo que você jamais pode alcançar, que as suas limitações jamais lhes permitiram. Essas são as coisas que Deus tem reservado para com aqueles que o amam, né? Mas Paulo, meus amados, ele conclui esta oração, que vai do 14 ao 21, repetindo, né? Fazendo um chamamento interessante. E gostaríamos de mais uma vez chamar os irmãos a meditar. Ora, versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Como é interessante, irmãos, Paulo sempre chama a atenção a esta dependência, a esta necessidade que nós temos de ligação com Deus, de sempre dizer, olha, o poder quem opera é Ele, a autoridade é dele, a riqueza, logo nos primeiros versículos que lemos, é dele, segundo as suas riquezas. E agora no versículo de número 20 ele diz, olha, eu peço a Deus que opere, que faça, que haja, conforme o poder que opera, o seu poder que opera em nós. O poder é de Deus, né? Olha, irmãos, só migra para o caminho do evangelho, da prosperidade que se prega hoje, quem quer, porque a Bíblia ela confronta diretamente, né? Em todos os pontos, até quando a gente está meditando sobre a oração intercessória.
a gente é levado a meditar nessa questão, a entender que somos dependentes de Deus. Senhor, atende, ajuda, socorre o meu filho segundo o poder que opera em ti, né? Segundo o teu poder, segundo a tua autoridade, segundo a tua vontade, né? Essa é a relação da oração intercessória, né? Então, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, para todas as gerações, para todos sempre. Amém. Observe, meus queridos, ele faz um convite, um chamamento à adoração, né? Ele diz, olha, eu quero que vocês se aproximem de Deus, reconheçam a sua glória, o seu poder sobre todas as coisas, a necessidade que nós temos de adorar a Ele. Se nós reconhecemos que a glória é dele, que o poder pertence a Ele, que as riquezas são dele, é de Deus, nós somos chamados, convidados a adorar este Deus. Quem adora a Deus abre mão de qualquer uma outra importância aqui da terra, porque coloca a adoração a Deus. Aquilo que nós adoramos é a maior reverência, é a maior referência, é a maior devoção que temos a uma divindade, né? Isto é adoração. Deus ocupa o meu primeiro plano, Ele é tudo para mim, como diz um refrão de um dos nossos hinos. Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Então, se nós temos a Deus como tudo para a nossa vida, nós poderemos naturalmente, normalmente, sem esforço absurdo, mas no esforço comum, adorá-lo na beleza da sua santidade, porque Ele é Deus sobre todas as coisas, Ele é Senhor da nossa vida, né? Aí Paulo diz, a Ele a glória devida. A Bíblia diz, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Se nós não glorificamos a Deus na nossa vida, alguma coisa está em falta, né? Paulo orava pelos irmãos efésios, e nós podemos tomar esse exemplo para as nossas vidas. Nós precisamos glorificar a Deus em tudo o que nós fazemos. Paulo ele diz, escrevendo aos Coríntios, que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Então, nós existimos para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, tudo que nós nos movemos ou executamos é para a glória de Deus. Que nós possamos extrair dessa lição, meus irmãos, o melhor possível, para que a gente possa ter lições maravilhosas para nossas vidas, que possamos entender a importância da oração intercessória, que possamos, como o comentarista da lição, ele cita os pontos, os objetivos da lição, que é refletir acerca do propósito da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. Oração no poder do Espírito, no poder de Paulo, né? Segundo, destacar a necessidade de a igreja estar fundada, arraigada no amor de Deus, né? A igreja, ela tem em seu alicerce, em sua base, o amor de Deus. Se essa base, se esse amor é tirado, essa igreja fica sem base, sem fundamento, perde o seu sentido, né? Igreja só é igreja enquanto estiver o amor de Deus. E conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. Ele tem bênçãos incontáveis sobre a nossa vida. Ele tem coisas grandes para fazer em nós e por nós. Por que não dizer também isso? Mas tudo depende da nossa disponibilidade, da vontade que nós temos de nos aproximar de Deus. A Bíblia diz, cheguemos a Deus, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Se nós nos aproximamos de Deus, tenhamos certeza, Ele tem muito para fazer, muito para nos atender, mas Ele está pronto para fazer muito mais daquilo que nós imaginamos, muito mais do que nós pensamos, muito mais do que a nossa mente pode alcançar. Tenha certeza, Deus é grande para fazer infinitamente mais sobre as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude, que na próxima semana nós estejamos mais uma vez atentos para ouvir e meditar na palavra de Deus, porque sempre que nós paramos para meditar nela, nós somos ainda mais abençoados, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua atenção. Continue
assistindo nosso canal. Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de ativar o sininho para que sempre que alguma postagem seja feita, você seja avisado, porque aqui tem coisa boa para o povo de Deus. Que Deus abençoe, segundo as suas riquezas, a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.